Boa tarde, irmãs, a graça e a paz do Senhor. Quero convidar as irmãs para nós iniciarmos a nossa aula de hoje à tarde com uma oração. Então, quero pedir que as irmãs fiquem em atitude de oração para que nós possamos orar. Também pedir que alguma irmã, durante o período da nossa aula, dê uma pausa no vídeo e também possa fazer uma oração por todas nós. Vou iniciar a oração. Senhor Deus, querido Pai, Criador do céu e da terra, graças te damos, Senhor Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, pela tua proteção, pelo teu cuidado, pelo sustento em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que temos de falar a tua palavra, Senhor Deus, ler a tua palavra em nossas casas, meditarmos nela, Senhor Deus, e também temos a oportunidade através dessa mídia para que junto com as irmãs a gente possa estar conversando, Senhor Deus, sobre a tua palavra. Te rogamos, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude, nos fortaleça a cada dia. Te peço, Senhor Deus, que abençoe a cada irmã. Abençoe a cada irmã e a seus familiares também. É o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, alguma irmã que possa fazer oração, dê uma pausa no vídeo para a gente também fazer oração. Então, irmãs, hoje é a nossa lição de número 6, Cristo, grande sumo sacerdote. Para a aula não ficar muito extensa, como eu acabo falando muito, combinar com as irmãs de hoje nós estudarmos o ponto 1, que é o sacerdote vitorioso, e estudarmos o ponto 2, que é o sacerdote compassivo. Convidar uma irmã para fazer a leitura de Hebreus, capítulo 4, dos versículos 14 até Hebreus 5, versículo 10. Vou fazer a leitura aqui no vídeo para não ficar muito extenso. E a gente pode dar uma pausa, e a gente fazer essa leitura e depois retomar o vídeo novamente. Então, quero que a gente leia o versículo-chave de hoje. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4:16. Então, nessa leitura, que as irmãs também devem ter feito em casa, nós vamos ver que Jesus, o Filho de Deus, é o nosso grande sumo sacerdote, que preencheu todas as exigências de Deus e tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Lembrando dessa nossa leitura diária, que o autor sugere, o autor da lição de hoje é o pastor Vanderlei Alves Neto, que ele sugere que a gente faça essas leituras de segunda a domingo. Então, como introdução aqui da nossa revista, a gente vai lembrar que a lei lá em Levítico, ela exigia que o sumo sacerdote fosse sem defeito. Então, a gente precisa fazer a leitura lá em Levítico capítulo 21, Levítico 21, dos versículos 16 ao 24, para que a gente possa compreender melhor. E, como diz aqui o autor da nossa revista, é fato que o homem precisa de ajuda para chegar a Deus. E é necessário chegar com fé, pela oração, na esperança de encontrar uma provisão divina suficiente. E aqui nessa revista, o autor ele coloca 4 afirmações a respeito de Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. E na aula de hoje a gente vai ver os 2 primeiros pontos, o sacerdote vitorioso e o sacerdote compassivo. O sacerdote vitorioso, ele vai falar, inicia já a expressão penetrou os céus, que é de Hebreus 4, versículo 14, que dá uma ideia de que Jesus atravessou, passou por. Ele atravessou os céus e ainda está lá no céu e intercede por nós, que é o que nós lemos, na nossa leitura do nosso versículo, da leitura de hoje.
Então, o autor aqui ele vai falar, para ser um sacerdote vitorioso, Jesus preencheu condições necessárias. Primeiro, que ele é grande, ele é humano e ele é divino. Ele é grande, ele fala da primeira parte do versículo 14, né, do capítulo 4. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Então, o autor destaca o sumo sacerdote superior aos outros sacerdotes. Ele é superior à ordem arônica, né, desse sacerdote, porque ele foi chamado pelo próprio Senhor, né? Não foi através da linhagem de Arão, não. Foi pelo próprio Senhor que ele se tornou esse grande sumo sacerdote. Por isso que a gente tem no versículo 14, falando de Jesus sendo Filho de Deus e o grande sumo sacerdote para nós. Só voltando um pouquinho, né, do versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então, ele é grande, né, porque ele é filho do próprio Deus, né? Arão era o sumo sacerdote, mas Cristo é o grande sumo sacerdote, né? Que é pelo comentário que eu já falei para as irmãs, que eu gosto de Ierbes. Ele fala em relação a isso, que em primeiro lugar, Cristo, ele é tanto Deus como homem, né? Ele é filho de Deus e Jesus significa o Salvador, né? E identifica isso na parte humana dele, que é o que a gente vai ver já no ponto 2, que ele é humano, né? E como a designação de Filho de Deus, ele é divino, né? Então, em sua pessoa singular, Jesus Cristo une tanto a divindade como a sua humanidade, de modo a aproximar as pessoas de Deus e de lhes dar tudo o que Deus tem para elas, né? E no segundo ponto, que ele diz que ele é humano, né? Já no versículo 15, fala, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Isso a gente precisa lembrar que foi sem pecado. Passou por todas as nossas dificuldades, né? As minhas, as de cada irmã, mas ele conseguiu vencer sem pecado. E ele é divino, porque como diz no versículo 14, Jesus, o Filho de Deus, unindo essa natureza divina com a natureza humana, né, do sumo sacerdote cristão. E em relação ao ponto 2 da nossa revista, né, que é o sacerdote compassivo, ele fala, logo aqui o autor, que eu achei bem interessante que ele coloca, né? A Bíblia é um livro cheio de convites importantes. Ele nos convida a uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida de amor, de obediência, de fidelidade e de compromisso, né? Todos esses são convites que nós recebemos e é importante que a gente aceite esses convites que nos são feitos, né? E nós somos convidados a entrar no trono do próprio Deus, né? Como diz nos versículos logo em seguida do que a gente leu, né? De Hebreus 4, a partir do 14, que nós devemos, que é o versículo chave de hoje, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para ocasião, em ocasião oportuna, né? Então, Deus permanece, devemos chegar com ousadia, né, no trono do próprio Deus, ousadamente no trono do próprio Deus, para lá permanecer em oração e em santidade, pois é no seu trono que nós recebemos misericórdia para cobrir os pecados. E nesse texto, o autor ainda coloca, né, que
para o sacerdócio judaico era preciso ter o quê? Pelo menos 3 qualificações, que aqui a gente lembra de Arão, né? Era preciso ser chamado por Deus, ser compassivo e ter consciência de seus próprios pecados. Então, lembrando do capítulo 5, versículo 4, né, que ninguém podia ser sumo sacerdote só porque quisesse ser sumo sacerdote, não. Né, a gente vai lembrar de que Arão, né, que a gente viu do Antigo Testamento, o Senhor tinha falado para Moisés que Arão ia ser, né, o sacerdote. E nenhum homem tinha poder para nomear sacerdote, muito menos ser o sumo sacerdote. A gente viu exemplos do Antigo Testamento, por exemplo, do rei Saul, que tentou desempenhar, né, esse papel de sacerdote, lá em 1 Samuel capítulo 13. Também tem o de Corá e seus companheiros rebeldes, né, que tentaram se ordenar como sacerdote, foram julgados por Deus, lá em Números capítulo 16, que até sugeriu a leitura, né, da lição passada. E o outro exemplo que temos foi do rei Uzias, que tentou entrar no templo, né, no Santos dos Santos, para queimar incenso e foi castigado. Deus o feriu de lepra, como tem lá em 2 Crônicas, capítulo 26. Então, Arão foi escolhido por Deus para ser sacerdote, o sumo sacerdote, e foi devidamente ordenado e empossado para esse cargo. A gente pode ler lá em Êxodo capítulo 28. Ele foi escolhido dentre os homens para ministrar aos homens, e sua principal tarefa era estar junto ao altar. Outro ponto, né, que é o 2, ser compassivo, né, o sumo sacerdote como homem e tendo as suas fraquezas dos homens e consciência de suas próprias necessidades, estava sujeito aos seus próprios erros como todos os homens e devia prestar contas a Deus. Então devia ser compassivo, assim como ele também poderia cometer esses pecados, né? Estava vendo os outros também cometerem, então deveria ser compassivo. Por isso que do ponto 3 já diz, ter consciência de seus próprios pecados. Como representante do povo perante Deus, ele tinha que oferecer sacrifícios. Primeiro ele ofereceu os sacrifícios pelos seus próprios pecados, os pecados da sua família, e depois ele ofereceu os sacrifícios, né, pelo povo, lá em Levítico capítulo 16. Já em Jesus, né, nós temos Jesus, apesar de ser supremo sacerdote, que, como diz na nossa revista, experimentou todo tipo de tentação, porém sem pecado, né? A nossa semelhança ele sofreu, né? Sofrimentos, as tentações, provações, porém ele é o diferencial de nós, que ele foi sem pecado. Por isso que nós somos sustentados pela compaixão do Senhor. Ele é superior a todos os demais sumos sacerdotes, pois não precisava oferecer sacrifícios por pecado dele, não, porque ele não tinha cometido pecado. E na próxima aula a gente vai falar também um pouquinho sobre a questão, né, dessa de ser chamado por Deus, em relação que Jesus, né, como a gente vê nos versículos, foi segundo a ordem de Melquisedeque. A gente pode até já falar aqui, para concluir essa parte, né? Foi chamado segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote, sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Né? Melquisedeque é citado aqui, a gente lembra, tem lá em Gênesis capítulo 14, em Salmo 110 também. E Melquisedeque significa rei da justiça. E ele também era rei de Salém, né? E a gente lembra aqui nesses versículos que Jesus Cristo é o sacerdote para sempre, né? Por isso que ele pertence à ordem, porque pertence à ordem de Melquisedeque. Se a gente for comparar, né, dos sacerdotes do Antigo Testamento, nenhum durou para sempre, mas Cristo sim, é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, irmãs, a gente vai ficar nessa partezinha, né, do segundo ponto. Próximo domingo a gente dá continuidade de o sacerdócio submisso. Então, espero que as irmãs
né, assistam, estejam presentes para a gente compartilhar o nosso aprendizado. Cada irmã, cada palavra que fala, cada mensagem, áudio, escrito, tudo isso é para a gente aprender mais. Uma frase que chamou a atenção da irmã, um versículo, é importante ser compartilhado, que assim todas nós aprendemos também. Muito obrigada pela atenção das irmãs, que o Senhor os abençoe, tenha uma semana de paz e de tranquilidade. Abraço a todas.